noite. Este é o Estado da Nação. Recebemos hoje Egídio Vaz, historiador, estratega de comunicação e deputado. Boa noite, Egídio, e muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui da MBC para sentar a esta mesa e juntos conversarmos, falarmos um pouco do país. Muitíssimo obrigado, Naene, e quero também saudar os nossos telespectadores a esta altura e mais uma vez felicitar-vos pelo novo projeto, este projeto da MBC TV, que está a crescer a todos os níveis. De resto, única televisão exclusivamente dedicada à informação, algo que vem a preencher um espaço privilegiado no nosso estado de opinião pública. Muitíssimo obrigado pela parte que nos toca. Celebramos há pouco, 25 de junho, 50 anos da independência. Como historiador, como é que lê os vários momentos que configuram a edificação deste país, independência em 1975 e chegados a 2025, 50 anos? Bom, eu acho que é um ciclo que se fecha. O ciclo em história é um período de mais ou menos de 50 anos. Interciclos são os 25. Então, 50 anos já é um ciclo que se fecha, mas que é caracterizado mesmo por a vontade ardente do povo moçambicano em encontrar a paz, encontrar o seu tino, encontrar o seu rumo. É um ciclo marcado por conflitos e por vontade ardente de paz e reconciliação. Se existe alguma coisa que nós, como moçambicanos, podemos, sem dúvida nenhuma, de nos orgulhar, foi de sempre termos buscado, apesar dos vários conflitos que surgiram, a paz. Neste momento, Moçambique está a braços com um fenómeno do terrorismo, com um fenómeno global. De resto, algo que veio de fora. É só para que isso não seja objeto de alguma interpretação errada. O fenómeno do terrorismo é um fenómeno global. Nós conhecemos os seus cabecilhas. Nesse momento, pode-se dizer que 90% da liderança dos terroristas eram todos eles eram estrangeiros. O único que morreu foi, aliás, que liderou, o único, foi o Bonamade Machuri, mas que infelizmente tombou em combate. E neste momento, Moçambique ainda encontra ou estuda formas de poder tornar-se resiliente a este fenómeno. Iremos mais a fundo. Eu sei que tem estado a escrever, aliás, tem estado a construir, também participa da narrativa sobre a guerra do país. Bom, esforço-me em compreender um pouco mais melhor com relação ao que está disponível ao olho da maioria dos moçambicanos. Exato. É editor de duas revistas importantes, na Xingueia e também da revista da Defesa. Mas iremos a isso mais à frente. Como historiador, efetivamente, o que eu queria perceber é como é que olha Moçambique na perspectiva de que há quem questione. O que é que nos identifica efetivamente como moçambicanos 50 anos depois? 50 anos depois, os moçambicanos identificam-se como um povo do litoral, do Índico, que busca amizades a nível internacional, busca parcerias, mas que devido às especificidades e contextos específicos, este rumo ainda não está consolidado. É por isso que, por exemplo, se em 1975 e anos subsequentes, o presidente Samora Machel falava de que já atingimos a independência política e agora precisamos de atingir a independência econômica, essa independência econômica não chegou até agora, tanto mais que foi já o conceito resgatado pelo presidente Chapo nesse momento para consolidar a independência econômica. Fala de independência política. O que seria a independência política? A independência na visão política, de um historiador. Na visão do historiador, a independência política é, primeiro, a Constituição do Estado, dentro do qual está as instituições do Estado a funcionar, livre de qualquer interferência ou comando ou telecomando externo. Ou seja, ao estarmos, saímos de uma situação onde éramos os territórios do ultramar, países colonizados, uma província do Índico de Portugal, para um país com limites ou fronteiras definidas,
dentro do qual está o Estado a funcionar nos seus 3 ramos, o Poder Judicial, o Poder Executivo e também o poder Legislativo. Portanto, falou de interferência sem interferências externas do colono, mas a nível interno discute-se a questão da interferência do poder político sobre este. Este é um dilema que se seguiu às independências africanas, a questão do chamado neocolonialismo. Todavia, toda a dinâmica interna de influência do processo de governação, não podemos chamar isso de algo estranho ou externo. É típico da política interna, mas quando, por exemplo, e ao contrário dos movimentos, aliás, dos países da África Ocidental e principalmente da África francófona, que viam sucessivamente os seus estados a serem substituídos em golpes e contra-golpes, e percebia-se de facto que estava por trás disto. E um dos resquícios mais indeléveis da colonização, por exemplo, da África Ocidental, é a permanência até agora do franco CFA, onde grande parte dos países colonizados por França usam a moeda franco CFA e a moeda tanto em notas que imprimidas na França como as moedas, portanto, imprimidas na França. E a França cobra alguma parte por este serviço. Então, já percebes o que é ou não a interferência. Ou seja, não estão totalmente independentes das... Exatamente, não são totalmente independentes, porque, portanto, da política monetária até a política econômica, as opções são mesmo condicionadas a este poder supraestatal de um Estado sobre o outro. E qual é o caso de Moçambique? Moçambique é colônia portuguesa. Devemos nos considerar sortudos por termos sido colonizados por Portugal? Não, nenhuma forma de colonização, direta ou indireta, pode se considerar sortuda. Sortuda entre aspas. Nas nossas relações, inclusive bilaterais e internacionais, existe sempre os antigos países colonizadores têm aquele sentimento de tutela. Alguma coisa, eu já estive lá em 500 anos, posso se calhar se tornar em uma janela diplomática para o exterior, ou alguma espécie de tutela de coisa, não passa pela Europa sem passar por aqui, e entre outras coisas. Então, há este sempre interesse em influenciar, não diria já dominar, porque é um termo agreste e não seria diplomaticamente correto, mas existe sempre este interesse das antigas colônias influenciar positiva ou negativamente no curso de um país. Bom, dentro da nossa política externa, está claro de que nós guiamos pelos interesses nacionais, por um lado, mas também por outro lado, existem aqueles todos os pactos internacionais de que somos parte e que nos fazem não nos aliarmos diretamente a linhagens ideológicas ou hegemônicas. Por exemplo, somos, como país, membros dos países não alinhados. Sim. Como membros dos países não alinhados, nós defendemos outras coisas, como, por exemplo, não proliferação das armas nucleares, a desmilitarização, não ingerência em assuntos externos, e pelo que buscamos sempre uma equidistância aos interesses hegemônicos, na medida em que nós maximizamos também as nossas relações com os demais países. Aliás, nota-se isso muitas vezes quando há países, por exemplo, ao nível da CPLP, com alguma situação interna, Moçambique sempre tem marcado este distanciamento em termos de pronunciamento a respeito deste. Temos o caso da Guiné-Bissau, por exemplo. Sim, tanto mais que o presidente Chapo esteve lá recentemente, numa semana da CPLP. A questão do intervencionismo não deve ser um intervencionismo bacoco que represente interesses hegemônicos, tanto sejam do grupo ou, eventualmente, do certo grupo de países estrangeiros. Isto é, a todo custo, condenável. Ora, ser parte da solução pacífica de todos os conflitos, tanto sejam nacionais ou internacionais, Moçambique sempre se dispõe e predispõe quando convidado, principalmente com os órgãos, por exemplo, regionais, SADC, ou os órgãos da União Africana, ou mesmo quando faz parte de um consórcio um pouco mais alargado para a busca de consenso. E, portanto, nesta perspectiva, eu julgo que estamos bem realizados e a nossa história prova claramente de que não somos manipuláveis, mesmo quando olha para a forma como Moçambique vem votando desde 1975
no Conselho de Segurança é diferente como de Malawi. Sim. Em Malawi, aquilo parece uma colônia judaica, parece um povo judeu, quer dizer, está alinhado com Israel, está alinhado com os Estados Unidos da América, mesmo em situações onde toda a África está alinhada com uma causa. Então, muitas das sempre vezes, a leste. Nem sempre coincide com a posição. Então, Malawi é um país cuja diplomacia está muito alinhada a esses dois países, Estados Unidos da América ou Israel, e só vota com a África quando os seus interesses também com esses dois países não são unidos. Voltemos a Moçambique. A unidade nacional, a língua, os grupos étnicos, a cultura, o que representam efetivamente para o povo moçambicano estes elementos? Fala-se muito da unidade nacional agora, com o advento dos 50 anos, falou-se muito, mais uma vez, a tocha, a rodar o país, a gente ávida em tocá-la. O que representa efetivamente a tocha, a chamada unidade nacional? Bom, a tocha é um símbolo e normalmente a cultura faz-se também por esses artefactos simbólicos. A tocha não carrega nenhuma conotação étnica. É chama, de facto, não conota nenhuma conotação regional, porque ela percorre por todo o país. E traz uma mensagem que é supra-étnica, para cima de quase da etnia. E é um grito ou um símbolo que representa ou pretenda representar a nossa unidade na nossa diversidade, seja ela étnica, religiosa e qualquer que seja. Ou seja, é um símbolo, é um artefacto neutro sobre o qual ninguém se sente embaraçado em aderir ou em tocá-lo. E, portanto, para mim, julgo que o presidente Samora Machel e os presidentes subsequentes fazem bem, de 10 em 10 anos, poder circular este grande artefacto e, acima de qualquer suspeita, nós podemos ver como que ela foi recebida. E, portanto, não é das coisas que, quando alguém ou um político diz que vamos circular a tocha, está acima de qualquer suspeita de que é um artefacto. Agora, se fosse na EN a dizer que vai fazer uma marcha triunfal, já poderíamos começar a dizer... Não sou uma pessoa credível. Não, a questão é que por que na EN não vais? Qual foi o critério? O problema é sempre esse. Em Moçambique, quando não se quer sair de um dilema, os questionamentos são filosóficos. Quais são os critérios? Por que é? Então, mas a tocha já não. Para mim, agora, do ponto de vista da cultura, bom, julgo eu que esta miscigenação cultural, esta mestiçagem cultural, essa nossa diversidade, que em 50 anos julgo eu que sou muito poucos, e principalmente com muita gravidade quando esses são os intelectuais ou alguns que tiveram a oportunidade de se exporem a diversos contextos, eu julgo que aqui sim a manipulação étnica e das outras diferenças só pode ser ao serviço da política, não necessariamente ao serviço desse povo, porque desse povo julgo que já está muito claro. Vamos lá, dar 2 ou 3 exemplos. No conflito e na paz, tanto os conflituosos como os pacifistas pôde-se ver que não se identificavam com nenhum tipo específico de etnias ou regiões. Vamos ser honestos aqui. Na Renamo existem os xanganes, existem os maços, os chopes, existem os cenas, os ndaus, por aí em diante. Na Frelimo, idem, o grupo de Venâncio Mondlane também existiam pessoas. Ou seja, quando eu falo da unidade nacional, eu também falo a um substrato chamado interesse nacional, sobre o qual toda a articulação política deve se concentrar. As pessoas clamam por coisas concretas, clamam por um país viável, clamam por uma interconectividade do interior para o litoral e vice-versa, de norte a sul. É isso mesmo. As universidades estão a mostrar que são espaços de interação cultural e de miscigenação cultural intensa, e neste momento não é
não é hóspede para um Naene ou qualquer outra pessoa viver em Lixinga, muito menos eu, que já vivo aqui há 25 anos, um pouco mais que isto, e provindo da Zona Centro. Portanto, julgo que, e casei aqui, obviamente. Então, por ali, é um processo em construção, entanto que, a unidade nacional, entanto que uma dimensão conceptual, sobre a qual já não se pode, não se deve incidir sobre as especificidades. Para mim, a unidade nacional seria um consenso alargado sobre as prioridades de uma nação para avançar. Portanto, essa discussão de regionalismo, ela não existe. Bom, existe para os que querem tirar proveito dela. Isso é muito importante. Já ouvimos por aí, é a nossa vez. Esteve cá alguém há dias, também comentou sobre isto. O que quer dizer, questiona, o que é isto de agora é a nossa vez? A questão da nossa vez é sempre, radica de um conceito que se chama, vou citar aqui um presidente, muitos podem não gostar, mas eu gosto dele, e amigo do Moçambique, Paul Kagame, chama de primitivismo político. Ou seja, a manipulação das identidades, seja elas culturais, nacionais, para obtenção de vantagens ou prioridades. Mas também existe outro conceito muito bom que se chama cartelismo político. Cartelismo político é quando grupos de interesse usam o poder político para avançar os seus interesses individuais em detrimento dos demais. Assume que existem essas situações. Existem os cartelistas, mas o cartelismo político, quando diz na nossa vez, não estou a ver ali uma associação por exemplo, de uma determinada etnia. Estou a ver ali um grupo aqui partilhando da mesma ideologia, pode ser de amigos ou não, dentro de uma organização específica, diz que, olha, esta é a nossa vez para aceder àquelas oportunidades de liderança, de negócio ou qualquer outro que seja. Não vejo agora é a nossa vez como uma manifestação étnica ou regionalista. Eu posso dar dados eventualmente, mas só se me apertar eu posso me desembaraçar. Mas por enquanto julgo que, do ponto de vista conceptual, e pode também, na sua introspecção, olhar de que agora, a nossa vez, não tem absolutamente nada a ver com pertença regional ou étnica específica. Não há o risco do país desembocar. Não estamos a querer isto, mas os últimos eventos sociopolíticos levam-nos a questionar estas coisas. Entre grupos étnicos, somos muitos, diferentes, cada um com as suas sensibilidades, as suas crenças. Este país não corre esses riscos. Bom, eu não julgo que o país corra o risco ou possa enfrentar um risco de desestabilização baseado em matizes étnicas ou regionais. Mas o risco da instabilidade, de convulsões, de manipulação, é sempre perene. Costumamos dizer na história de que a independência não é um dado adquirido. A independência é um estado em que um determinado povo lutou, adquiriu e precisa permanentemente combater para mantê-la e prevenindo dos ciúmes estrangeiros e eventualmente internos, porque costuma-se dizer na gíria, o conhecimento é popular, de que nenhum feiticeiro entra sem que haja alguém por dentro e abrir as portas. E o que muitas vezes nós testemunhamos ao longo da história dos conflitos em Moçambique é sempre houve problemas objetivos que condicionaram que certos grupos internos abrissem a ajuda externa para mutuamente, para vantagens mútuas. Quando digo vantagem mútua se, por exemplo, o grupo de André Massangaís aceitou que fosse manipulado pelo grupo de Sila Scouts, do Ken Flower e depois do regime de Peter Botha, porque eventualmente cá internamente não havia oportunidades para poder, digamos assim, dirimir os conflitos de forma pacífica. Então, os Sila Scouts bombardeiam Inhazônia e outros campos onde os ditos campos de reeducação libertam aqueles então criminosos. Eles formam um grupo para pôr em causa o projeto da independência
de Moçambique, mas que depois, ao longo do tempo, este mesmo conflito que nasceu como de desestabilização teve que ser transformado para um conflito legítimo. Vou explicar os conceitos. Faça a favor. Guerra civil e guerra de desestabilização são dois conceitos diferentes. A guerra é civil quando é reconhecida que é entre pessoas do mesmo território. No caso da guerra que esteve envolvida a Renamo, não podemos considerá-la como guerra civil? Nós tivemos dois momentos. Houve uma guerra de desestabilização, toda a guerra desestabiliza, mas a guerra de desestabilização foi um projeto específico de Sela Scout. O Sela Scout é o então polícia secreta da então Rodésia, okay? Do Ian Smith. A independência de Moçambique representava um grande perigo para o projeto da Rodésia do Ian Smith, que ele também teria, anos antes, em 1931, declarado unilateralmente a independência do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, com a independência de Moçambique, Moçambique passou a ser um refúgio seguro dos movimentos de libertação do Zimbábue. Então, os Sela Scouts pensam em criar um pequeno movimento que desestabilize a independência em Moçambique, torne-a inviável, por assim dizer, de modo a alargar as chances da sobrevivência da declaração unilateral da independência do Ian Smith. No fundo, Ian Smith queria que o seu regime militar de apartheid na Rodésia, hoje Zimbábue, continuasse. E isso só, na ótica dele, podia ser possível sem que Moçambique estivesse em paz e pudesse financiar e servir de apoio, retaguarda segura das forças como a ZANLA e as outras que cá estavam. Esse risco já não existe. Portanto, este foi o primeiro período da nossa guerra. Sim. Isso vai normalmente, eu diria, mais ou menos, até 1980, 85, por aí. Mas depois passou-se para a guerra civil. Bom, quando é que isso passa a guerra civil? Eu digo mais ou menos em 1984, com a assinatura do Acordo de Nkomati, o acordo entre a África do Sul, de Botha, com Moçambique, e que Samuel Machel chamou de duas coisas. Acordo de paz e de boa vizinhança. Bom, foi aquele momento que os Jacob Zumas que viviam na Rua da França e os outros tiveram que ser retirados de Moçambique, porque essa era a exigência, a troco de a Rodésia iria parar de financiar a Renamo, mas tempos antes houve grande descarregamento de armas tudo, e foi nessa altura que o Raul Domingos foi deixado de paraquedas da parede de Parabola para abrir a frente sul da Renamo. Aquele momento estávamos a reconhecer que a guerra, a partir de agora, seria nossa, entre nós, porque tanto o Zimbábue já está independente, como a África do Sul lavou mãos para ditos bandidos armados, então isto passa a ser uma guerra civil puramente entre moçambicanos. Oficializado. Mas também tinha que ser de guerra civil, oficializada entre aspas, para que tivesse uma base legítima para as negociações. Sim. É que se não reconhece que existe a guerra entre nós, então não há base para reconhecer. Se fosse guerra entre dois países, estaria claro de que é entre isto, mas não está percebendo. Então, este é que é o processo. Mas depois de guerra de desestabilização, depois de guerra civil, e depois caminhamos para a paz. Sim. A história tem de ser reescrita. O Egídio, como historiador, que trabalho é que tem estado a fazer a perspectiva de... Bom, não sei qual das narrativas vai defender, mas a história é isto. Quem escreve defende uma certa narrativa ou contraria outra. Como é que o Egídio, como historiador, se posiciona? Eu julgo que há sempre uma vontade e um dever incessante de enriquecer a história. Isso é muito importante. Não se trata aqui de substituir um livro por outro, mas trata-se de enriquecer a história através da crítica historiográfica, e não o revisionismo puro e simplesmente, mas reinterpretar, porque à medida que nós escrevemos a história,
Fazemos-lo dentro de um contexto e dentro das limitações específicas. Mas à medida que novos documentos, novas informações e novas abordagens historiográficas emergem, os mesmos factos podem ganhar uma nova interpretação. Só que aqui está, a interpretação é que faz a história. Os factos estão aí independentemente da interpretação. E é difícil ir buscar estes factos, elementos para compor a história de Moçambique? Bom, em Moçambique não existe muito incentivo à pesquisa, no geral. Talvez dadas as nossas características dificuldades como Estado e as nossas entidades que também não pensam duas vezes antes de dar uma bolsa para um investigador ou vai ter que adiar uma fonte de água segura para uma determinada aldeia, ou energia, ou estrada. Entre as e o país perde muito com isso. E o país perde muito isso por quê? Porque se entrar agora na Google e escrever História de Moçambique, os primeiros 25 resultados não será de nenhum historiador moçambicano. Se eu quiser falar de estudos historiográficos. O mesmo podemos falar de ciência no geral. E mesmo para a própria Frelimo. Se nós escrevemos Partido Frelimo, para além do website dele e algumas referências de links de blogs e de Wikipedia, os primeiros trabalhos não são nem do Partido Frelimo, nem de investigadores moçambicanos. Então, o que isso significa? Significa que a história e a narrativa sobre Moçambique está sendo guiada por elementos estranhos, por interesses estranhos ao próprio Moçambique. Então, a produção historiográfica sobre Moçambique e sobre os partidos é mais do que nunca é a única forma de nos armarmos contra estas distorções proporcionadas ou não. Isso é muito importante. E eu julgo que há muito pouco investimento, inclusive nos próprios partidos políticos. Vou dar um exemplo muito simples. No Brasil, é obrigatório que um partido político tenha um centro de estudos para produzir a sua narrativa, para produzir o pensamento intelectual sobre esses partidos. Conhece algum? Não. Em Moçambique? Não. Não, então significa o quê? Significa que, óbvio, os centros de estudos que andam por aqui, sendo financiados por países estrangeiros, dinheiros estrangeiros, sempre vão dar primazia a uma determinada linha de pensamento ou a uma determinada linha de pesquisa. O resultado o resultado final é este. Mas também não deixa aqui, quero aproveitar a oportunidade de denunciar, também durante muito tempo nós deixamos escapar documentos muito importantes que nesse momento estão à venda na internet. Centros de estudos que estão lá, que conseguiram levar documentos físicos aqui, escanaram, estão a vender. Informação qualificada sobre Moçambique. Informação sobre Moçambique. Então isso torna inclusive os investigadores moçambicanos, torna difícil a investigação porque o documento já não está ali. E os torna irrelevantes. Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco para dar continuidade. Eu estou a gostar, eu sempre fui bom aluno em História. E gosto de aulas de História. Voltamos daqui a pouco. Estamos com Egídio Vaz, historiador. Até já. Estamos de volta já na segunda parte deste Estado da Nação. Estamos a olhar para o país e temos aqui em presença, assim é que é, Egídio Vaz, historiador. É nesta condição que o convidamos. É o facto, ele tem ligações à Frelimo, é deputado. A questão que eu vou fazer agora é, dizíamos que os investigadores, historiadores em Moçambique passam por irrelevantes, praticamente. O governo está a investir na investigação, na pesquisa e disse esta perigosidade de alguns documentos nossos estarem aí, partilhados pelo mundo fora, sim, que os moçambicanos tenham sido os moçambicanos a disponibilizá-los. Definitivamente. De Moçambique já se roubaram tudo para fora. Até plantas nativas, às vezes estão a sair em contrabando, né? Eu diria planta, não, por exemplo, a timbila. A planta de que se faz a timbila também está a sair em contrabando. Há o risco de extinção. Bom, um dia vai extinguir em Moçambique, mas pode descobrir que um país como Noruega
já tem vila. Portanto, seria muito estranho. Mas vai ser estranho, porque este aqui é o processo. Para a referência a este assunto, pode-se ir do Ministério da Saúde, tem também ali um departamento de saúde, medicina alternativa para ali. E vai perceber muito bem os desafios com que Moçambique se depara na preservação das suas plantas nativas. O mesmo que em Moçambique, nos documentos, por exemplo, da história, não se sabe. Por aqui passaram 2 projetos muito importantes, 2 a 3. O projeto Hashim Bita. Hashim Bita foi um general tanzaniano que, durante o momento de luta de libertação, a Tanzânia foi transformada, destacou a Tanzânia para ser o centro dos movimentos de libertação. Então, Hashim Bita coordena, anos depois, décadas depois, o projeto de recolha de informação sobre os movimentos de libertação. Eu participei desse projeto, não vou falar mais para além disso. Depois, tivemos também um outro projeto chamado Projeto Aluca, que é um projeto de 2 professores ou mais das universidades americanas e canadianas, e também tinha o mesmo propósito. E depois temos um grande documentarista e historiador sul-africano, já reformou, chamado Colin Duck. Colin Duck, para mim, é o melhor documentarista de Moçambique, principalmente da história da libertação, e porque ele faz uma coisa, ele disponibiliza publicamente aquilo que ele conseguiu recolher da sua biblioteca e passou para o processo de microfilmagem, agora está disponível na internet. Ora, eu desafio qualquer estudante de história nesse momento, provavelmente nem sabia que isso aqui existiu, provavelmente nem sabe. No arquivo histórico de Moçambique, não sei se ainda existe um fundo da Frelimo, não sei se existe fundo, para os que não estão a ouvir, é um conjunto de arquivos dedicado a um tema específico, chama-se fundo. Então, lá no meu tempo existiam esses fundos, eu podia ir sentar e visitar o fundo e obter a informação relevante sobre esse tempo. Não sei se o depósito legal dos jornais ainda se faz ou não, porque por lei há um chamado depósito legal, onde o Jornal de Notícia e todos os jornais que saem por aqui devem a obrigação de depositar um exemplar ao arquivo histórico. Não sei se isso está a praticar ou não. E, portanto, tudo que não devia saber, sendo historiador? Bom, sendo historiador significa que eu tinha que ir lá com um propósito específico. Eu sei que isso se faz, no tempo em que eu era estudante fazia. Nas pesquisas, linhas de pesquisas que eu agora persigo, não me obrigam necessariamente a ir para lá, ok? Porque tenho outras fontes de formas de obter a mesma informação. Mas privilegiado? Não privilegiado, mas tenho que comprar. Então, posso entrar na biblioteca da Universidade de Colgate e ir para documentos da Frelimo. São acessíveis? Não são acessíveis. Um paper, por exemplo, pode custar de $5 a $25, tem que pagar para obter essas informações. Então, é isso que... Ou, eventualmente, tem que ir para a biblioteca do Congresso norte-americano, que é uma das fontes também muito bem ricas em termos de informação, porque ali tem um fundo da CIA, tem informações sobre tudo aí. Incluindo de Moçambique. Incluindo de Moçambique. Então, existe Torre do Tombo, em Lisboa, também uma boa fonte. A Biblioteca do Movimento de Libertação de Dar es Salaam, também, ou eventualmente na Biblioteca Presidencial Osadiefu, Kwame Nkrumah, em Accra. Mostrou reservas em falar da sua participação nesse projeto com Foz do Maguari? Projeto Aluca? Exatamente. O Hashim-Bita. O que é que o Egidio andou a fazer de errado? Fez algo de errado? Não necessariamente, não foi algo de errado. O problema é aquilo que consistiu em disponibilizar aos investigadores um conjunto de informações. Agora, eu não sei o que fizeram com essa informação. Se levaram ou deixaram, porque eu estou à procura, não estou a encontrar. E sente remorsos de ter Não sinto remorsos, quer dizer, fomos recrutados na universidade para ajudar os professores, visitantes a aceder à informação. É isso que eu estou a dizer aqui. A semelhança do que eu estou a dizer, esse processo de documentação e de digitalização. A história de Moçambique foi digitalizada ou está sendo digitalizada por pessoas que não são moçambicanos. Estranhos. Ou seja, o Egidio participou de alguma forma, sem saber, de forma ingênua, não sabia para que serviria efetivamente. Não, até que era uma boa coisa. Era uma boa coisa também, porque é importante, como história, como país, disponibilizar informação sobre Moçambique além de fronteiras.
A grande questão é o tratamento agora, que depois dessa informação... O tratamento que depois dessa informação teve, eu já não sei. É bom encontrar livros nas bibliotecas sobre Moçambique, nas bibliotecas da Tanzânia, da África do Sul, e de várias universidades. E é um paradoxo que não tenhamos agora, esses o materiais. paradoxo é que esses mesmos documentos já não estão disponíveis aqui. Estando no Parlamento, pode demandar debates para que haja maior investimento para o setor de investigação em Moçambique. E haja necessidade, acontece esta necessidade de aprimorar mais o que já temos com a história mais recente do país, mesmo do passado. Bom, existe, mas até que nós não podemos, existe um princípio chinês que diz que começa com o que tem. Existe, por exemplo, no Ministério dos Combatentes, o Instituto Nacional de Investigação em História de Libertação. O sujeito sucede que aquele projeto é um projeto onde os antigos combatentes narram a sua história. Mas aqui está um problema, não temos leitores. Leitor é aquele que vai ler o livro, vai cruzar as fontes e vai produzir alguma crítica. Porque às vezes aqueles são memórias, são narrativas. Eu já li muitos livros dos combatentes, alguns dos quais se contradizem entre si próprios sobre onde é que estavam no lugar X e essas coisas todas. Então, não tens um leitor, que cada um vai escrever as suas memórias até o limite das suas lembranças. Mas projetos específicos, por exemplo, pelos departamentos de história, para voltar a reinterrogar esses livros e para torná-los relevantes, não, infelizmente não tenho notado isto. Ora, qualquer outra apreciação crítica que possa ser feita, por exemplo, por um Egídio e tal, vai ser uma apreciação esparsa ou fortuita, não necessariamente impreparada, mas é fortuita, é esparsa, não acrescenta um corpo específico, a não ser que eu dedicasse a ler críticas, a fazer críticas aos livros. Aí Egito também já é demais. Escreva seu livro. Falando em escrever o seu livro, se tivesse de escrever, escreveria até onde? Começaria de onde para terminar aonde? A história recente do país, falámos dos últimos eventos sociopolíticos. Eu estou muito interessado na apreciação crítica à história de Moçambique. Nós ainda não temos a história de Moçambique. Não temos porque a história que divide não é história, é um panfleto. Então nós precisamos de uma história onde todos nós sejamos representados no panteão nacional. Então significa que qualquer historiador que queira ajudar na edificação deste Moçambique e no fortalecimento da unidade nacional deverá também preencher as lacunas historiográficas que há na frente. Bom, comecemos pela história pré-colonial. Okay? Na história pré-colonial nós encontramos reinos e impérios antigos. Então, há um grande vazio, por exemplo, na interação dos então territórios nampolenses, o povo Makua, com a penetração afro-árabe. Isso é muito curta, é muito mesmo curta. Não é suficiente. Não é suficiente. Mesmo quando nós falamos da resistência pré-colonial também. Muito pouca gente sabe que o Mozinho de Albuquerque, quando tentou na Batalha de Mossorilo, ele foi ferido e o seu cavalo foi comido na luta lá. Então, enquanto que do outro lado ele é apresentado como o imparável, o general que entrava e conquistava. Ele enfrentou muitas dificuldades. Então, essas dificuldades não estão sendo propositalmente ocultas para a desvantagem da história de Moçambique. Mesmo aqui, em Maputo, nós estamos a gravar esta entrevista, a presença holandesa é muito pouco estudada, muito pouco conhecida. A divisão de como é que a fronteira sul é como é graças a 2M, Marc Mahon, o general, o presidente na altura francês, que mediou o conflito entre Portugal e a Grã-Bretanha, e porque a Grã-Bretanha tinha aquele grande projeto de mapa cor-de-rosa, e o Cecil Rhodes com um grande projeto de construir uma linha férrea de Cabo a Cairo,
França, por ciúme, estava a ver mitigada na sua influência. Diz, tá bem, então vamos dar Portugal. E morre automaticamente o mapa cor-de-rosa, porque também... Okay? Então, estes pequenas lacunas, não sei o que está acontecendo, mas não sei porquê são subestimados. Mesmo quando nós falamos já da resistência anticolonial, a primeira, a Batalha de Barwe, por exemplo, a Batalha de Guazamutini, a forma como ela é escrita, eu sou muito crítico da forma como ela é apresentada, é narrada. A Batalha de Cólera. Há um problema aqui, por exemplo, de coincidir o Império de Munomotapa e o Império de Gaza, principalmente quando falamos da presença do Império de Munomotapa em Nhambane, Maniquene, que é uma evidência concreta. Então, como é que os dois impérios no mesmo período coexistem, né? Então, são essas coisinhas que eu começo a questionar mas atenção, não é para escrever, até que escrever, não vamos escrever mais um outro manual crítico, mas vamos escrever aspectos específicos para melhorar o entendimento. Sim. Isto é, quando falamos, por exemplo, na guerra da guerra de Arnam, sim, também existem outros elementos ali muito importantes que nós podemos corrigir ou acrescentar ou enriquecer, principalmente nos primeiros contactos que existem entre o governo de Samora Machel com o regime da África do Sul e também com os próprios alguns membros da RAM. É escrito, mas muito pouca gente presta atenção no livro. Participei, por isso testemunhei do Coronel Sérgio Vieira, que Deus o tenha, mas também ele próprio muito bem contestado pelos seus camaradas em termos de circunstâncias. A história tem estas particularidades. Não há a unanimidade é burra. Sim. A unanimidade é burra. Mesmo quando falamos dos processos de paz, também cada um parte de onde quer partir. Então precisamos de trazer outras pessoas, como por exemplo o ministro do Negócio Estrangeiro, então, no tempo de Arap Moi, o Kiplagat, que foi a pessoa que primeiro foi ter com os membros da RENAM, porque no Quênia existiam muitos membros da RENAM. Vicente Lula foi recrutado num dos campos de refugiados de moçambicanos no Quênia, por exemplo, por Jacama. Então, algumas coisas que nós precisamos de trazer, que é para completar e para fortalecer as narrativas e o conhecimento. Existe isto, mas se calhar alguém prefere manter assim. Mas mantendo assim, julgo que estaremos a ser manipuláveis. E a história que manipula não é história, podemos chamar outra coisa. Falou da RENAM. RENAM é o partido, foi durante largos anos o segundo partido mais importante do país e a história é ela sempre. Sim. Não mente, nem sempre, né? O Egídio foi diversas vezes conotado como sendo membro da RENAM, mas vi muito recentemente apresentando um cartão muito antigo, à época, muito anterior à época em que se dizia militante da RENAM. Aliás, até chegou a endossar Afonso Dhlakama como para presidente do país. De que lado o Egídio estava efetivamente? Hoje vemos-lo, não quero falar de lados, hoje está na Frelimo, isto é a vista de hoje, todos. Desde quando? Desde 1998. Eu acho que essa história, de novo, é aquela questão, a história quando manipula, já não é história, não é? Eu entro para a Frelimo em 1998, em 1997, nas vésperas das primeiras eleições autárquicas. Em 1997, quando estudante na Beira. Mas eu nunca deixei a minha veia crítica. E a história, de novo, documenta muito bem como é que a crítica era vista. Mas agora as pessoas falam livremente, criticam sendo membros da Frelimo, inclusive, sem que nada lhes aconteça. Alguns até concorrem contra a própria Frelimo, isso nada lhes acontece. Então, é contextual que se entenda
de que se existe alguém que tenha se batido pela liberdade de expressão, independente de onde eu estivesse, aí dentro da própria Frelimo, eu sou uma dessas pessoas. E o preço que tive que pagar foi justamente este epíteto excludente de que eu teria pertencido ou pertenço à Renamo. Foi escolhido pela própria Frelimo. Não subi? A Frelimo não entendia a sua luta. Nem foi a Frelimo, foram alguns dos nossos camaradas que, tentando maximizar de novo aquele conceito anterior, que nós começamos aqui por um conceito chamado cartelismo político. E eu defini o que era, e que não era necessariamente com matizes tribalistas ou regionalistas, mas foi quando um grupo se une e se pretende se proteger de qualquer tipo de ameaça. Então, é assim como eu vejo o cartelismo político. Então, é o mesmo grupo de cartelistas que ventilavam esse tipo de desconfiança sobre mim para afastar qualquer possibilidade de ser apreciado positivamente dentro da Frelimo e, eventualmente, porque corria muitas coisas na cabeça deles do que Egídio poderia ou seja, Egídio nunca foi membro da Renamo. Óbvio, olha, se eu tivesse sido alguma vez um Xanga com aquela boca aí, teria falado muito tempo. Ivone Soares teria dito há muito tempo. Muhammad Yassin teria mostrado várias evidências da minha condição de membro. Agora, o que eu posso também dizer é que o Egídio Vaz é um animal político apreciável. Eu digo apreciável porque não passou despercebido. Tem acesso ao sumo do sumo da política nacional. Isso não podemos... Não é dado a qualquer um. Não podemos discutir. E as minhas interações públicas e privadas são um verdadeiro livre-arbítrio. Eu sou uma pessoa auditável. Quando eu digo, tanto na minha vida, como privada, como pública, tudo é auditável. Então, se eu tivesse em algum dia sido membro da Renamo, a forma como eu sou, teria seguramente uma evidência irrefutável. Agora, isto foram epítetos de 2014. 10 anos depois, ninguém aparece. Pelo menos alguém a dar seu testemunho de uma reunião em que eu estive presente, ou eventualmente quando é que eu entrei, mesmo com as evidências que eu apresentei de que eu sou desde 1997 membro. Consta nos livros, ninguém foi para lá e dizer que o Egídio está a mentir. Mas você está a perceber? Sim. Eu entendo este tipo de campanha negativa como a continuidade desses grupos cartelistas. Lutas internas. Lutas internas, definitivamente. Não tem nada a ver com os partidos da oposição, nada. É bem coisa de lutas internas. E que é algo cobarde, que algumas pessoas já quase que doutoraram a fazer. A acontecer na Frelimo. É interno, sim, quando digo interno, é da Frelimo. Eu sou membro do partido Frelimo e, infelizmente, terei sido o primeiro. Se isto chegar aos ouvidos das pessoas, o Naene vai acreditar que sou o primeiro a dizer isso aqui na televisão? Não sou. Eu vou dar algumas evidências muito honestas. Então, quando todos os presidentes da República e do partido Frelimo, quando falam da vitalidade do partido, falam da necessidade da coesão interna. Quando um dirigente fala da necessidade da coesão interna como fator para as nossas continuadas vitórias, quando um dirigente fala da necessidade de fortalecer a unidade nacional, quando um dirigente fala da necessidade de combater todos os ismos, inclusive o tribalismo, o regionalismo, o nepotismo, que leitura inversa fazes? A leitura inversa que se faz é que se reconhece da existência desses problemas. E, portanto, estou mais do que à vontade a dizer que se esses problemas existem, eu também fui vítima deles. É só isso.
E as minhas evidências são justamente os discursos políticos dos meus superiores. Hoje mesmo, amanhã ou ontem, o nosso secretário-geral esteve a falar sobre isso em Gaza. Então, os problemas existem. Então, quando a Frelimo, aliás, o governo fala de combate à corrupção, está a falar o quê? Quando a Frelimo, nas suas resoluções, fala da necessidade de combate à corrupção, olha, não está a falar no abstrato. Está a começar por eles próprios, por ela própria. Okay? Agora, os artilheiros podem ser poucos perante os malandros, eu chamo os tais ratos que amedrontam o gato. Podem ser, os gatos podem ser poucos. Mas quando eu digo, eu preciso de reforçar a nossa união, implicitamente estou a reconhecer que ela não é forte o suficiente para os desafios. Quando eu digo que nós precisamos de combater o regionalismo, nepotismo e outros, estou a dizer que o combate até agora não é suficientemente forte para sustentar a vitalidade desses partidos para frente. Quando finalmente se fazem reuniões internacionais dos movimentos de libertação e se declara de que é importante estarmos atentos aos movimentos externos e internos que têm por objetivo programático acabar com os movimentos de libertação, é porque nós reconhecemos que existem os emissários internos que colaboram com os externos para liquidar esses movimentos. Então, estou a dizer, por outras palavras, de que a minha história de vida foi justamente essa. Existe sim, e foi em momento oportuno até posso dizer, hoje não, mas num futuro breve, talvez vou colocar isso na memória. Sim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora, sou inteligente o suficiente para prestar serviço. O grande desafio da Frelimo sempre foi também gestão de quadros. E este não é o meu problema, não. O Mateus Katupa, então ministro e agora embaixador na Rússia, já teria dito, acho que foi no 10º Congresso da Frelimo, de que um dos problemas importantes é a gestão de quadros. E quando existem pessoas que gostam de fazer as coisas, que se entregam a fazer as coisas, o medo mais próximo é de que esses podem nos ultrapassar, então começa a criar... Isso aconteceu com o Egídio. O Egídio começou a dar mais nas vistas na Frelimo, agora com a subida ao poder de Filipe Nyusi. Era dito... Não, mas o presidente Nyusi deu-me uma oportunidade de trabalhar. Sim. Isso aqui é só isso. Deu uma oportunidade de trabalhar. É oportunidade de trabalhar e não dizer para não trabalhar. E todo o trabalho que se faz como membro, qual é? É todo voluntário. Não se espera absolutamente nenhuma coisa. E essa oportunidade para trabalhar foi dada pelo próprio presidente do partido, não são os órgãos do partido que deviam fazê-lo? O presidente do partido é um órgão também. Mas também ele, como líder, pode determinar. Pode orientar. Há um centralismo democrático também. Eu, como membro, nunca perdi meu estatuto de membro. Não tem absolutamente nenhum documento. Vai investigar. Mas não tem absolutamente nenhum documento contra mim, nem audição, nem comissão de verificação, nem nada, nem chamado, nem repressão registrada. Chegou a ser contestado essa sua presença. Mas, de novo, quem me contesta são os camaradas. Né? E por essas razões que eu tentei explicar aqui. Então, o presidente Nyusi abriu caminhos para que eu, pelo menos, mostrasse serviço. Trabalhasse. E qual era o trabalho? O trabalho é assim, na ENE. Isso é muito importante também que os nossos telespectadores percebam. O trabalho político de qualquer membro de base, como eu, é defender e promover as lideranças, o programa do partido e, em caso ele esteja no governo, promover e defender os bons feitos. Porque críticas qualquer um pode fazer. Mas também é importante que dentro das críticas alguém saiba de que alguma coisa está a acontecer. Eu sou estratega de comunicação. Esse é o meu trabalho, isso é minha praia. Não estava a doer fazer isso. E esse é um trabalho gratuito. Não era pago por isso? Não era pago por isso. Não era pago o Egito pelo trabalho de propaganda que fazia? Não era pago por isso. Parecia defender a todo o custo o governo, Filipe Nyusi e o próprio presidente. Não, eu já tinha dito isso uma coisa. E é preciso trazer algum equilíbrio na nossa crítica. Crítica
por crítica leva à inação, à desmoralização, inclusive à manipulação. É importante termos neste país um debate equilibrado, de reconhecer que existem problemas, como por exemplo eu acabei de reconhecer com alguma honestidade aqui, sobre os problemas entendo que na minha própria experiência, mas também não atirar o bebê com a água suja toda ela, porque é preciso perceber que como partido político também a Frelimo precisa de existir e existem mais de 50 partidos aqui que querem o mesmo poder. A consciência do risco deve ser a bússola que deve orientar qualquer membro de base. Fez muitas inimizades, vimos isso sobretudo nas redes sociais, por causa do apoio que dava ao presidente Filipe Nyusi e ao partido. Eu não sinto que tenha havido inimizades, porque a melhor prova é quando eu saio para fora, enfrento o mundo real e não o virtual, e o encorajamento que eu tenho tido ou que já tive. Basta na N só dizer força e é suficiente, mesmo que os outros 1000, porque eu não estou para eles, eu estava para o partido, estou para o governo de Moçambique, isso sem perder a minha sanidade mental. Foi muito questionada a vossa chegada ao Parlamento. Dizia-se não sei por quem. Seria uma forma de pagamento pelo trabalho que fez. Não, mas com toda a modéstia, é assim. Como membro do Partido Frelimo, se ao longo da sua vida e das suas atividades não sente que está a dar ao partido do que a receber do partido, então você é parasita. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Como legislador, tenho muitas dificuldades de continuar com a minha atividade como consultor, por conta de um conjunto de amarras de propriedade pública, e eu não posso fazer isso. Você não estaria a fazer para o presidente Daniel Chapo, por exemplo? Muito menos. Não, para o presidente Chapo faço. Na mesma medida que fazia para Filipe Nyusi? Na mesma medida que fazia para o presidente Nyusi, ou mais. Eu faço de diversas maneiras. De diversas maneiras mesmo. O que não pode me ver a fazer, doravante, por exemplo, é vir comentar de forma regular as atividades do governo, pelo facto de eu já ser também um legislador do outro lado. Então, aqui já estaria a confundir a opinião pública sobre, afinal de contas, qual é o meu papel como legislador e qual é o meu espaço. Como um legislador, tenho um espaço amplo para aconselhar, para contestar, para ajudar. Eu faço parte da comissão do plano de orçamento na EN. Então, não me falta espaço aqui para aconselhar de forma adulta ao presidente Chapo, inclusive antecipando cenários. Ora, quando for necessário, como meu presidente do partido, eu virei aqui a defendê-lo e a promovê-lo, como tenho feito, por exemplo, que eu sigo ele nas redes sociais e tal, sem comprometer a minha posição como mandatário do povo. É obrigação de qualquer pessoa. O lugar onde está, na Assembleia da República, é um pouco visível. Fala-se disto. Egídio está como que confinado num canto, os holofotes não estão lá. Foi estratégico? Quem ele mandou para lá? Foi estratégico quem mandou para lá, porque mudei da arena, mas cresci. Estou a contribuir de outra forma, porque a política é uma atividade que desgasta e de tempos em tempos os políticos ou as organizações políticas precisam de emprestar algum ar de renovação. O advento do presidente Chapo abre essa oportunidade para se melhorar, aprender-se com as lições, manter-se o bom, corrigir-se o mal, introduzir-se novos atores para fazer coisas diferentes, a fim de obter resultados diferentes. Falando de novos atores, o que é que acha do que foi a corrida eleitoral e temos agora este problema de coabitação, passo o termo. Há um presidente eleito e há um discurso do outro lado de um presidente do povo. Como é que lê isto?
Eu julgo que quando o presidente Chapo fala de manifestações para desestabilizar, refere-se mesmo a esse tipo de desinformação. Não existe presidente do povo. O presidente do povo existe. Chama-se Daniel Francisco Chapo, é o único que foi eleito, sufragado, tomou posse, está a mandar. Agora, outros que cobram impostos e não prestam contas, como o IPOV, outros que dizem que são presidente do povo, mas que tudo o que consegue fazer é partir do país. E aqui na N é muito importante, que eu quero dizer, é importante que o Venâncio Mondlane viaje pelo país fora para ver o que ele partiu. Este país está partido. Quando o presidente Chapo diz que o que Venâncio Mondlane fez é pior do que o Arenamo fez em 16 anos, tem razão. Só que faltou um devido enquadramento. Qual é o enquadramento? É que se em pouco tempo Venâncio Mondlane foi capaz de estragar, paralisar 40% do parque industrial, isso pode ter levado 10 anos para a Arenamo fazê-lo. Esta é que é a dimensão. Okay? É preciso perceber o presidente Chapo nesta dimensão. Se ele conseguiu fazer em 2 meses, a Arenamo precisou de 10 anos para partir 40% do Parque Industrial Nacional. Muitíssimo obrigado, Gidvás. Estamos mesmo já fora de tempo. Muitíssimo obrigado. Entrevista, gastamos mais tempo, mas bem gasto. Como historiador, depois olhamos para esta componente já política. Muitíssimo obrigado mesmo por ter estado cá. Vamos ver se outra vez trago-lhe aqui para esta mesa. Agradecer então aqui a presença de Gidvás e a si, estimado telespectador, pela participação desse lado. Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite, até lá.